plataforma, e depois quem quiser ter acesso pode ir lá dar uma olhada. O que vocês estão achando da aprovação automática aí, que todo mundo vai ser aprovado? Professor, eu estou me Ficaram sentindo... tristes? Assim, mais ou menos, né? Pelo menos minha vaga no segundo ano está garantida. Mas, por outro lado, eu estou me sentindo um trouxa estudando aqui, fazendo prova, para no final estar aprovado. Mas fazer o quê, né? Pelo menos estou no segundo ano. E os outros alunos, o que acharam? Alguém achou alguma coisa aí? Nada? Ninguém achou nada? Eu acho que isso não vai ser só para agora, né? As matérias não vão ser só para agora. A gente vai precisar no segundo ano. Então, mesmo sendo aprovado, não vai adiantar não fazer nada. Entendi. Mais alguém quer se manifestar? Alguém mandou uma mensagem aqui. Ana Carolina, perfeito, estamos no segundo ano. O segundo ano é relativamente mais do que o primeiro, né? Porque o primeiro, matemática e física é muito difícil. E química também, eu também senti muita essa dificuldade quando eu estudava, né? Mas depois o terceiro também é mais tranquilo. O primeiro que eu acho que é o mais difícil, por conta das novas disciplinas, né? De física, química e biologia, né? E matemática também, que é osso. A Isabela Cicero botou assim, ajoelhei e dei graças a Deus. O sal é bom pra caramba. Mas é bom, cara. É bom que, assim, por um lado é bom, né? Que incentiva a galera a estudar mais, entendeu? Porque teve muita gente que desistiu desistiu mesmo, né? De estudar. Às vezes até trabalhar e tal. Chegando mais perto da maioridade, né? Aí a galera vai querendo trabalhar, ter uma independênciazinha financeira e acaba deixando o estudo um pouco de lado, né? Então, acredito que é uma forma do governo incentivar, né, os alunos ano que vem se dedicarem mais. Eu acredito que ano que vem as aulas devem até voltar antes. Geralmente é em março, mas como não vai ter carnaval, acho que deve voltar em fevereiro. Não tenho certeza, tá? Mas é uma das coisas que eu acredito. Quem eu não tenho visto nas aulas tem uma galera que não tem mais participado. Alguém tem notícia da Rebeca aí? Eu vi que ela gravou vídeo lá também. A Rebeca disse que não ia poder participar da aula por motivo de força maior, pessoal. O Juan também, não tem participado. Uma boa galera não tem participado. Hoje até o Luigi tá aí, ó. Luigi, Manu, Tawane, Larissa, Ian, TH. Esse TH é o Thiago Gabriel ou é outro Thiago? Não sei se tem outro. Não lembro se tem outro Thiago na turma. Maria Elide entrou agora. Ah, é o Caldas. Vamos lá, deixa eu falar com todo mundo que tá aqui. Ana B é Ana Beatriz. Ana Carolina. Caio Soares. Gabriela Matos. Saudade de você, Gabriela. Giovana Alcântara, a gente sempre se fala lá no grupo da turma, lá no grupo do trabalho. Hugo também. Marcar um futebol, hein, Hugo? Isabela Cícero, a gente também. Kailane. Kailane é da 1002, né? Canito. Larissa Rebeca, me mandou mensagem esses dias. Lucas, Luíde, Manu, no meu grupo. Santiago, Natália, Caldas,
Tawane também é do meu grupo. Maria Lídia aí também. Maria Lídia não é do meu grupo. Natália Roberta, mora minha vizinha, né? Caldas, Tawane, Ian e esse japonês aqui que eu não sei quem é. Parece uma letra japonesa, não sei se é chinesa. É o Costa, professor. Gabriel Por Costa. favor. Ah, tá. Beleza, então. Tranquilo, galera. Então já deu 9, 10 aí. Vamos partir pro abraço aí dos trabalhos, né? Vamos começar. A gente estava falando sobre raça, etnia e multiculturalismo. Vocês lembram do vídeo que eu mostrei? Alguém lembra do vídeo que eu mostrei? Ninguém lembra, né? Vou passar o link Sim. Eu lembro. Pelo menos do eu lembro. vídeo. Aqui o livro, o vídeo está falando. É por quanto vale, quanto vale, ou é por quilo, né? Então vamos, deixa eu botar o vídeo aqui para vocês darem uma olhada. Não sei se vai carregar. A internet na escola hoje está muito boa, não. E eu acho que vai dar Blade. Deixa eu tentar aqui. Atualizar. A máscara de folha de Flandres é um instrumento de ferro. Fechado atrás da cabeça por um cadeado, na frente tem vários buracos para ver e respirar. Por tapar a boca, a máscara faz com que os escravos percam o vício pelo álcool. Sem o vício de beber, os escravos não têm a tentação para furtar. Dessa forma, ficam extintos 2 pecados. A sobriedade e a honestidade estão garantidas. Quero me acabar no O tronco é indicado contra a fuga de escravos reincidentes. Para o escravo no tronco, abre-se suas 2 metades, colocando nos buracos o pescoço e os pulsos. O tronco estimula o espírito de humildade e subserviência, forçando a imobilidade e impedindo o escravo de depender-se de moscas ou mesmo de satisfazer suas necessidades fisiológicas. Bate outra vez, com esperanças no meu coração, pois já vai terminando o verão. São milhares de crianças abandonadas. Ajude a Sorriso de Criança a ajudar quem necessita. Não dê esmolas nas ruas. Faça suas doações em dinheiro a entidades idôneas. Sorriso de Criança. Teledoação 0800
143276. Pois é, Dom Elísio. A Sorriso de Criança está com a sua estratégia um pouco ultrapassada. O senhor veja, nesse vídeo, por exemplo, só tem criança sofrendo. A nossa postura tem que ser outra diante do investidor. Nós temos que ter uma postura muito mais positiva. Quem financia a solidariedade hoje está preocupado com o retorno. Por isso, a imagem do seu produto deve estar vinculada ao êxito. Alguém não estava de outro momento, que não assistiu o vídeo? Repete, por favor, o seu áudio deu uma travada no início. Alguém não estava na aula semana passada, na outra semana, que não conseguiu ver o vídeo? Todo mundo viu? Beleza, então vamos continuar. Então, a gente estava falando na última aula sobre a raça, né, sobre etnia e sobre multiculturalismo, né? E aí a gente vai cair no terceiro tópico agora, que é um tópico muito atual, né? A gente vê isso aí o tempo todo acontecendo, e a gente teve um caso agora de um professor de medicina da Universidade de São Paulo, não sei se foi de São Paulo, acho que foi de São Paulo ou de Brasília, que botou uma máscara negra, né, para simular que fosse uma mulher pobre, negra, pedindo uma consulta no SUS, né, e ele meio que debochando, né. Então, a gente vê que o cara, ele tem estudo, ele é um médico, né, um professor universitário, com certeza tem um mestrado ou um doutorado, e a gente vê que ainda há o preconceito, a discriminação, a segregação, né, principalmente contra os negros ou pretos, como preferirem, né, e a gente vê que a gente tem essa divergência aí, né, a gente não vê o branco sendo morto porque é branco, a gente não vê o branco ser discriminado porque é branco, né, mas a gente vê muito isso com os negros, com os índios, com os nordestinos, né, então a gente vê muito essa situação. Então vamos lá, preconceito, discriminação e segregação. Preconceito, discriminação e segregação podem ser entendidos como a cristalização da dominação racial exercida sobre determinadas populações. Refletir sociologicamente a respeito desses conceitos significa discutir de modo crítico a formação histórica social, econômica e política, bem como a identidade nacional brasileira. Assim, devemos questionar continuamente nossos próprios valores e nossas condutas, diante das diferenças culturais e das desigualdades raciais presentes no Brasil e no mundo. Essas práticas serviram e ainda servem de base, critério e referência para a manutenção das desigualdades sociais e raciais. Elas expressam estruturas hierárquicas socialmente construídas, valorizam certos grupos sociais em detrimento de outros. Assim, os métodos de discriminação e segregação materializam preconceitos que refletem a hegemonia de um grupo social e a consequente subordinação dos demais. Aí vocês perguntam, professor, mas como é que acontece esse tipo de preconceito, né? Como é que acontece esse tipo de discriminação? Eu acredito aqui que alguns alunos, né, que já vieram da escola no ano passado, aqui, que já estavam aqui na escola no ano passado, conhecem a Gabriela Amorim. Não sei aqui quantos conhecem, mas ela é uma aluna que era do terceiro ano no ano passado e conseguiu passar para medicina, né, lá na UFRJ de Macaé. E a gente estava conversando sobre isso, né, e a mãe dela fez um processo seletivo para química, a mãe dela acho que é engenheira química, ou trabalha na área de química, né, na indústria farmacêutica, e aí ela fez um processo seletivo. E aí, no processo seletivo, você faz uma prova, né,
Ela fez a prova e tirou a maior nota. E aí, era ela e uma outra senhora passaram para a segunda fase, uma segunda prova. Aí fizeram outra prova e ela passou de novo em primeiro lugar e essa segunda senhora ficou em segundo lugar, a mãe da Gabriela Amorim em primeiro. Só que quem foi chamado para a vaga foi a pessoa que ficou em segundo lugar, né? E aí a mãe da Gabriela Amorim questionou, né? Por que ela não tinha sido chamada para a vaga. E aí a empresa falou que ela não tinha o biotipo que a empresa estava buscando, né? Por ela ser uma mulher negra, né? Então a gente ainda vê que acontece esse tipo de coisa, né? Dentro da sociedade. Alguém quer fazer algum comentário, falar alguma coisa? Posso continuar? Alguém quer falar alguma coisa? Posso continuar? Pode continuar, professor. Acho que esse exemplo já foi mais que o suficiente. Então vamos lá. Ó. Para construções de sociedades fundamentadas no preconceito, mas nos direitos humanos e na valorização da diversidade etnocultural, é preciso questionar e investigar as bases dos pensamentos preconceituosos e os comportamentos racistas, discriminatórios e segregacionistas, né? É necessário ainda compreender melhor o contexto em que esses valores e essas condutas são produzidos, para que nossas opiniões e atitudes não reproduzam preconceitos, passados, mas sejam ações conscientes e comprometidas com os fundamentos do Estado democrático. Eu acredito que vocês eram bem novinhos quando aconteceu, mas lá em Brasília tinha um índio dormindo no ponto de ônibus e uns playboys voltando da balada, tudo bêbado, jogaram fogo e incendiaram o índio. Vocês já ouviram essa história? Vocês lembram, se recordam de ter ouvido essa história já? Que um índio foi incendiado? Eu me recordo da história, professor, mas agora lembrar detalhe eu não lembro. Um índio estava dormindo e ele foi incendiado. Esses playboys, né, voltando da balada, jogaram gasolina e tacaram fogo no índio. Então, são situações assim que a gente fala, pô, não é verdade que isso acontece, é impossível, né? Nos dias de hoje acontecer uma coisa dessa, não tem gente que pensa assim. Mas, infelizmente, tem, né? Preconceitos são atitudes negativas e desfavoráveis contra uma pessoa, um grupo, um povo ou uma cultura. Então, olha só, preste atenção. Preconceito é quando você tem uma ideia formada antes, né? Antes de né? Atitudes negativas e desfavoráveis contra uma pessoa, um grupo, um povo ou uma cultura diferente daqueles que os manifestam, né? Então, diferente do que eu acredito, do que eu penso, de como eu fui criado. Fundamentadas em estereótipos negativos, né? Generalizações superficiais e depreciadoras do outro. Tais atitudes servem de base para julgamentos prévios. Aí a gente fala assim, nossa, tem muita gente que fala isso, né? Nossa, cabelo horrível, parece que tem uma vassoura, vai pentear esse cabelo, vai... Não tem pente em casa não, né? O pessoal que tem cabelo black escuta muito isso, né? Minha esposa também fez a transição, né? Ela usava progressiva, e aí, como a gente estava pretendendo engravidar, ela fez a transição. E dá um trabalhozinho, cara. Dá um trabalho, né? Mas o dela não é black, é cacheado, mas a galera aí que tem o cabelo black aí dá um trabalho para cuidar, porque tem que lavar sempre, né? Tem vários produtos aí que necessitam ser usados, então, e ainda fica sofrendo com os julgamentos, né? Ah, vai pentear esse cabelo, vai fazer umas coisas, não sei o quê. Então a gente vê que ainda tem muito esses tipos de preconceito. A legislação considera crime toda forma de preconceito. Contudo, persiste na sociedade brasileira preconceitos relacionados a diferentes aspectos sociais, quase impossíveis por serem socialmente normalizados. Isto é,
aceitos como naturais, comum e permanente, e por estarem profundamente enraizados no cotidiano das práticas culturais. Alguém já foi em algum lugar e se sentiu um peixe fora d'água? Assim, fala assim, caramba, esse lugar aqui não é... Não sei, alguém já sentiu isso? Eu já, professor. Foi meio estranho, Onde que você foi? porque foi no Outback. Eu fui num aniversário. Não sei se as pessoas estavam me olhando estranho, mas eu não estava me sentindo bem. Eu fui no aniversário. Foi até do Arantes do segundo ano. Eu fico até usando ele até hoje com essa história. Porque eu não me senti bem, porque foi aniversário dele ano passado. Aí ele estava almoçando com a família no Outback e a gente ia no cinema depois, né? Aí eu estava todo desarrumado, tênis velho, bermuda, e regata, estava todo largado, né? Aí ele falou, vamos, meu pai quer conhecer vocês e tal, aí, tá bom, vamos no Outback. Aí cheguei lá, todo mundo arrumado, bonitinho, e eu todo lá largado. E eu falei, meu Deus do céu, esse lugar aqui não é para mim, não. Fiquei muito desconfortável, muito desconfortável. Mas as pessoas ficavam te olhando com um olhar de julgamento? Sempre tem aquelas, né, que ficam olhando assim, o que esse garoto tá fazendo aqui com essa roupa? Sempre tem essas. E eu queria também, professor, nesse tópico aí de preconceito, eu gostaria também de compartilhar uma experiência que eu vivi. Não foi por causa de cor, não. Mas também existe preconceito por causa de escolas, né? Pessoal de escola menos favorecida e tudo mais. Teve uma vez que eu estava indo para o colégio e eu sempre pego o mesmo ônibus, né? E eu estava lá, fardado, arrumadinho, tranquilo lá, e tinha um menino do Paulo Freire até, todo largado. O tênis não entrava mais no pé do garoto, a camisa suja, a calça jeans rasgada e tal. E aí eu fiz o sinal para o motorista, né, para a parada, e o menino fez o sinal primeiro que eu, né? E geralmente o motorista, ele para o ônibus no final da baia, né, já para a saída para pegar a Alameda, né? E aí eu estava antes do menino, o menino estava no lugar onde sempre o motorista para. Só acredita que o motorista parou na minha frente, não parou na frente do menino? Eu acredito. E quando o garoto entrou, o motorista ficou olhando com aquela cara de o que esse garoto está fazendo? De reprovação, né? É impressionante isso, infelizmente. Mais alguém tem algum exemplo aí para citar alguma coisa assim, falar? De alguma situação que viveu, ou com você, ou com a família, com um amigo? Ninguém? Eu vou, então, citar uma situação que aconteceu comigo, né? Eu fiz pós-graduação em educação no Colégio Pedro II, né? Que agora, porque o Colégio Pedro II, ele virou uma instituição federal de ensino, né? Que eles falam que é o IF, né? Agora tem pós-graduação, tem mestrado, tem doutorado, tem até graduação no Pedro II. E eu fiz lá no de Engenho Novo, né? Mas a sede da pós-graduação é em São Cristóvão. E aí, né? O pessoal do Pedro II é muito esquerdista, né? Muito... pessoal, a galera que é muito militante. Eu não, já até falei isso para vocês, que eu não sou de direita nem de esquerda, eu sou de centro, busco a progressão do nosso país, o melhoramento da sociedade, né, como um todo, um crescimento de todos, né. E aí, esquerdista, né, eu policial, que a polícia é praticamente uma instituição de direita, né, porque ela corrige as pessoas, ela prende, né, e aí a gente tem os casos de corrupção também, então tem-se uma mancha na polícia por conta disso. Vocês imaginam a situação que eu vivi lá quando eu falei que era policial, né? Então, eu sofri um pouco assim de discriminação, né, por conta de ser policial e tá
buscando um conhecimento, né? Buscando uma especialização. Então, vocês imaginam, né? Num lugar onde as pessoas são ricas culturalmente, né? Tem-se um desenvolvimento, né, intelectual, né? Uma pós-graduação uma instituição federal do governo, e ainda você tem essa discriminação, né? Então, a gente sabe que é difícil a gente conviver com isso, né? Então, eu queria só falar um pouco disso, né? E mostrar para vocês que em todos os lugares a gente tem esse tipo de discriminação, de preconceito, às vezes até dentro de casa também, né? Mais alguém quer falar alguma coisa ou podemos continuar? Então, ninguém se manifestou. Aqui eles estão, Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, uma secretaria do governo, né, federal, criada em 2003, desempenha um papel importante na adoção de políticas de combate à discriminação étnica e o reconhecimento das ações afirmativas relacionadas à luta do movimento negro no Brasil. Nesse endereço eletrônico estão disponíveis legislações, políticas e diversos artigos e informações sobre o debate e a efetivação de políticas públicas que promovam a igualdade racial. Vamos lá. Antropólogo radicado no Brasil, Kambengele Munanga, a classificação dos grupos étnicos também pode cumprir a função social de valorizar elementos como língua, religião, visão de mundo e outros aspectos da cultura do seu grupo, comunidade, etnia ou nação. Essa valorização, por sua vez, promove a unidade, a solidariedade e a identidade, que garantem a sobrevivência do grupo. No entanto, quando se valoriza apenas traços culturais correspondentes a uma identidade sociocultural específica, em detrimento de outras, passam-se a depreciar integrantes e práticas de grupos diferentes, desqualificando-os. Portanto, sociologicamente, as classificações e as diferenciações entre as etnias resultam das interações entre indivíduos e entre os grupos sociais, funcionando como mediadoras das relações sociais. Vocês sabem quantos países falam português? Alguém tem noção de quantos países falam português? Ninguém sabe? 15 a 20? Eu chuto. Quanto? 15 a 20. Ih, muita coisa. Menos. Uns 8, professor? Mais ou menos isso. Se eu não me engano, são 6 países que a língua foram colonizados por Portugal. Não tenho certeza não, mas os países africanos, eles têm a própria língua deles. São 9. Giovana Alcântara pesquisou e falou que 9. Isso aí, ó. Quase acertou, Lucas. E assim, a gente quase não conhece os países que falam português. A gente sabe Brasil, Portugal, mas qual? Angola, Moçambique, né? Moçambique, Guiné-Bissau. Guiné-Bissau. Vai falando, Marielite. Eu acho que Timor-Leste também fala. Timor-Leste também, que eu lembro que quando eu servia na aeronáutica, tinha uma missão por Timor-Leste por conta da língua portuguesa. Então, a gente não conhece a própria cultura dos países que têm a mesma língua que a nossa, né? Então, assim, e essas culturas, né, a língua, ela serve de interação, né? Porque se você vai... A Ana Clara disse também Cabo Verde. Cabo Verde. Então, por exemplo, a gente não tem essa interação com esses países, né? A gente não tem essa curiosidade, porque a gente só se importa com o nosso. Meu do outro, quero que se lasque, né? Vamos lá. Para a professora e pesquisadora em educação, Vera Maria Candal, do Rio de Janeiro, os preconceitos, sob o ponto de vista afetivo, são difundidos, arraigados e renovados na sociedade por meio dos mecanismos educativos. Nesse sentido, é importante refletir como a escola pode ser um espaço tanto para o combate ao preconceito, quanto problematiza
e coloca a discussão as práticas preconceituosas e valorizam em seu currículo as diferenças. Quanto para a difusão e a manutenção do racismo, quando valoriza apenas os aspectos da cultura dominante ou silencia a voz das vítimas de preconceito, né? Quem vê Malhação aí, tem a situação que a menina lá é de origem oriental, e o namorado dela é negro, né? E a mãe odeia o menino, né? Não quer de jeito nenhum que a menina tenha um relacionamento com ele, né? E mandou até a menina pro Japão, sei lá, vai mandar ele, né? Não tem uma história dessa aí? Então, quem assiste aí, a gente vê que está sendo retratado também nas novelas essa situação. Vamos lá. A professora Vera Kandal acrescenta que os mecanismos educativos também são difundidos em ambientes mais amplos do que o sistema educacional formal, com os meios de comunicação, a família, a religião, o esporte, o lazer e etc. O processo de socialização nessas diferentes instituições influencia escolhas, crenças, gostos e gestos, ocasionando atitudes negativas que são, assim, socialmente construídas e emocionalmente internalizadas pelas pessoas e pelos grupos, né? Então, quando você educa a criança, né, quando você constrói aquela pessoa, aquele cidadão, né, tentando, né, o máximo ser livre de preconceito, né, buscando essas coisas, né, e você torna um cidadão mais consciente, né, a pessoa se torna um cidadão mais consciente. Eu falei para vocês que eu tinha preconceito pra caramba, mas minha mente eu fui mudando, né, o meu jeito de ser, o jeito como eu via as coisas, né. Então, eu falei para vocês a situação da minha sobrinha, que ela casou com uma outra menina, né, então eu tinha esse tipo de preconceito e hoje não tenho mais, né, então são situações que a gente vai aprendendo, né, vai desenvolvendo com a nossa vivência, com a nossa instrução social. Eu sei que é difícil, que tem muito aluno que é excluído na escola, né, que o pessoal acaba segregando, né, vou falar aí o pessoal aí que era da turma do menino do ano passado, o Evaldo, que está no segundo ano, o pessoal excluía muito ele, não sei também se é por conta do jeito dele, né, eu via muito ele excluído. A Francine também, por conta de ter filho, o pessoal também achava que ela não era uma boa influência. Sei que ela tinha muitos amigos aqui na escola, né? Mas algumas pessoas têm esse tipo de, como é que se diz? De preconceito, de mesmo, segrega, deixa a pessoa ali de lado, meio que isolada. Alguém quer falar alguma coisa? Podemos continuar? Não? Pode seguir, professor. Pode Beleza, seguir. então vamos lá. Bom, há casos em que o preconceito é imperceptível até para a própria vítima. É o que ocorre, por exemplo, quando um garoto negro que caminha na rua com outros não negros vê como normal o fato de ser o único a ser revistado pela polícia, né? Então, a gente tem essa situação aí que acontece muito, né? Pelos negros estarem segregados, né? Estarem morando nas periferias, nas comunidades, né? Acaba tendo esse estereótipo, né? De sempre estar suspeito, atitude suspeita. Outro exemplo disso ocorre quando um humorista cria um personagem fictício que reproduz um preconceito contra as mulheres, negros, homossexuais ou naturais de alguma região ou cidade. Muitas vezes a sociedade, os próprios grupos envolvidos nessa caracterização preconceituosa se divertem e consideram aceitável essa ridicularização. Nesse contexto, o caráter humorístico do personagem pode disfarçar o preconceito e dificultar sua percepção, né? Então, quando eu dei o exemplo do médico, né, que ele botou uma máscara negra para simular uma mulher negra, né? Então, ele está ridicularizando, né? Aquela mulher está tendo preconceito contra ela. Constituição brasileira. A Constituição brasileira prevê em seu preâmbulo uma sociedade que assegure o exercício dos direitos sociais e individuais. Liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça.
como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias. Tal sociedade exige a reflexão crítica, a renovação do pensamento e a construção dos comportamentos que efetivamente reconheçam a riqueza caracterizada pela diversidade humana do nosso país. O escrito é muito bonito, né, cara? Mas a prática, né, a teoria é muito bonita, mas a prática é mais complicada. Blogs por encontro. Groenland apresenta Baiano e o Gaúcho. Bate. Então, este é o teu escritório? É assim que está ocupado? Aí o baiano responde, né? Hoje estou não, brother. Estou aqui compondo as músicas do carnaval. O humor para ajudar a generalizar o preconceito. Nos anos 50, o sociólogo brasileiro Horaci Nogueira realizou um estudo comparando a forma como se manifestava o preconceito racial nos Estados Unidos e no Brasil. Para ele, a sociedade estadunidense predominava o preconceito racial de origem, que é motivado por causa da origem étnica da vítima. No Brasil, é comum o preconceito racial de marca, que leva em consideração os atributos físicos e culturais das vítimas. Ainda que devam ser vistos como modelos e não como expressão fidedigna da realidade, essas classificações nos ajudam a compreender diversos casos de preconceito. Acontecem no Brasil por causa da cor da pele e dos atributos físicos de uma pessoa, como o caso dos negros, ou por conta da sua origem étnica, como o caso dos indígenas. Vamos lá. Discriminação. As diferentes formas de preconceito podem levar a várias práticas de discriminação socioeconômica, religiosa, cultural, étnica, etárias, relacionadas à orientação sexual, ao gênero e à nacionalidade. Discriminação da igualdade do tratamento transformada em ação concreta. Ocorrem pela ação de agentes diversos, indivíduos, grupos, instituições, e pode ser, na maioria das vezes, observável e mensurável, embora se caracterizem como fenômenos sociais distintos. A discriminação e o preconceito estão interrelacionados no convívio social. Discriminação é a atitude ou tratamento diferenciado em relação a outra pessoa, que acaba por prejudicá-la. Discriminar é estabelecer algum tipo de distinção que generaliza contra o determinado grupo ou indivíduo no convívio social. Pode levá-los à marginalização ou à exclusão, isto é, estigmatizando e ao isolamento social. Agora, no final de semana passado, na segunda-feira, foi aniversário da minha esposa, né? E aí a gente viajou lá para Petrópolis, né? E a gente viajou lá para Petrópolis, e aí a gente ficou num condomínio lá, né? Só que o condomínio era meio tipo um condomínio de classe social alta, né? E aí a gente já vê essa estruturação, né, da estruturação da sociedade, né? E, tipo assim, o meu carro era o mais humilde do condomínio, né? Então a gente fica... eu acho que a pessoa, às vezes, não tá nem discriminando a gente, mas a gente já se sente, tipo assim, caramba, eu nunca vou ter condições de morar num lugar desse, né? Porque o condomínio tinha uma cachoeira que passava no meio, né? Tinha piscina aquecida, não sei o que, coberto, cheio de sauna, cheio de frescura, né? Então, a galera que tem um dinheiro para manter esse padrão de vida, né? E você percebe que as pessoas olham assim, com diferença, né? Com esse olhar de discriminação. Alguém quer falar alguma coisa? Podemos continuar? Pode continuar, professor. Beleza, então. O Lucas vai ser eleito o representante da turma aí. Eu não, tô fora. Vamos lá. Patrão pode escolher candidata pela CUTES ou etnia, no site ou por telefone. Empresa oferece babás e diarista pela cor da pele. Critérios que confrontam o Estatuto da Igualdade Racial,
vêm sendo utilizados para contratar mão de obra. Com sede em São Paulo, a empresa Resilar de Recursos Humanos usa a cor da pele para apresentar funcionários domésticos a seus clientes. Repórter do Dia se fez passar por um contratante e confirmou a polêmica forma de oferta profissional. Repórter, pela foto, atendente. O senhor vai justamente se gostar de alta, baixa, gorda, magra, feia, bonita, e vamos escolher o perfil da pessoa, baseado naquilo que o senhor me passou. De que tipo de informação você precisa? Tem que me dizer o serviço que ela vai exercer na residência, a idade, alguma preferência de etnia, alguma coisa assim. A pessoa tem que me falar também, senão vai constranger ambos. Então, a gente vê aqui que as pessoas estão sendo tratadas como mercadorias, né? Na verdade, é uma forma nem sei, assim, de discriminação, de preconceito, né? De segregação tremenda, né? A gente fica observando, não sei aí quem tem costume de ir à praia, ou caminhar, assim, a gente sempre vê, né, a babá toda de branco, né, empurrando o carrinho, né, e os pais ao lado, assim, né, dessas famílias mais poderosas, assim, com mais dinheiro, né. Então, a gente vê que, tipo assim, não, separado, você não pode usar roupa comum, você tem que usar roupa branca porque você, aqui é um serviçal, né, e a gente é uma sociedade totalmente diferente, né, é outro, como diz o Bruno Henrique, é outro patamar, né. A denúncia da empresa na primeira página do jornal O Dia, em 2011, também no mercado de trabalho, o racismo persiste no preconceito, mesmo sujeito às sanções criminais. Alguém quer fazer alguma colocação, falar alguma coisa? Pode ir. Vamos lá, então. Discriminação contra os nordestinos. O racismo e a xenofobia podem ser exemplificados por ataques e pelas ofensas aos nordestinos. Durante as 2 últimas campanhas eleitorais para presidente do Brasil, várias manifestações desse tipo foram registradas nas redes sociais. Os nordestinos sofreram uma série de agressões calcadas nos estereótipos e preconceitos. Gente, eu amo nordestino. Meu pai era nordestino, adoro ir para o Nordeste. Para compreender o alcance do problema, vale ler a reportagem a seguir sobre a discriminação em relação aos eleitores da ex-presidente Dilma no Nordeste. Não sei o nome desse site aí, reuniu postos discriminatórios de eleitores que associam a expressiva votação da Dilma aos programas sociais do governo federal na região Nordeste do país. Como resultado das eleições presidenciais no primeiro turno, uma onda de comentários racistas tomou conta das redes sociais. Esse nordestino reuniu posts, né, do Twitter, repletos de ódio e discriminação vindo de eleitores de outras regiões do Brasil. Eles associam os votos da candidata Dilma Rousseff aos programas sociais promovidos pelo governo federal no Nordeste do país. Esses nordestinos pobres acham que a Dilma vai aumentar o Bolsa Família deles, disse uma internauta. Espero que nunca mais chova lá, seca para sempre, afirmou. Por mim, separa o Nordeste do Brasil. Foi também uma das frases preconceituosas divulgadas pela rede social. Em 2000, estudante de direito Maiara foi condenado a 1 ano e 5 meses de prisão por mensagens como essas, na época das eleições. A pena, no entanto, foi convertida em prestação de serviços comunitários e pagamento de multa. O Ministério Público Federal denunciou o estudante por crime de discriminação ou preconceito de procedência nacional. Alguém está com o microfone ligado aí, depois dá uma desligada aí que está dando um eco aqui. Com base no artigo 20 da Lei 7.716 de 89. Ela apoiava o candidato José Serra e publicou as ofensas ao criticar a vitória de Dilma Rousseff na disputa presidente. Nordestino não é gente, faça um favor, mate um nordestino afogado, escreveu. Então, a gente vê, como eu falei lá no início, essa discriminação também contra os nordestinos. Então, vamos lá. Renda... Deixa eu ver se aumenta. Vamos lá.
Renda e condições sociais variam de acordo com a cor da pele, né? Então, vamos lá. O gráfico que representa a renda de condições sociais de acordo com a cor da pele, os dados podem ser resumidos na seguinte tabela. O Brasil em preto e branco. Renda e condições sociais variam de acordo com a cor da pele. Renda per capita, negros e pretos, né? Então, cerca de R$ 633. Brancos, R$ 1.162, quase o dobro. Esperança de vida, negros, 73 anos, brancos, 75. Anos de estudos, negros estudam 6,4 anos e os brancos 8,2. População alfabetizada, negros e pardos, 80%. Branco, 91%. População escolarizada, negros, 81%, brancos, 98%. Posição no ranking de DH, negros e pardos, 102ª. Brancos, 65ª. Alvo preferencial. População negra e parda registra mais mortes violentas que poderiam ser evitadas. Aí saiu. Professor, o que é IDH? Índice de Desenvolvimento Humano. Índice de Desenvolvimento Humano. Sumiu aqui, eu queria ler o final. Não estou conseguindo. A população negra e parda registra maiores mortes violentas, o que poderiam ser evitadas em números de pessoas. A agressão aos negros, 32, aqui apareceu de novo, 35.207. Aos brancos, 13.895. Então, a gente vê aí uma diferença muito grande, né? Aqui é mais que o dobro, né? Quase o triplo. Né? Então, em todas as situações, né? Toda a estatística aqui que foi feita, né? O branco, ele é mais privilegiado que o negro, né? A discriminação racial é um fenômeno comum no Brasil. Ela pode ser direta e visível, passível de reprovação imediata, como no caso de um xingamento racista, mas também pode ocorrer de maneira indireta e sutil, de difícil percepção. É o caso dos anúncios para recrutamento de funcionários em empresas que solicitam o currículo do candidato acompanhado de fotografia. Assim, a empresa pode selecionar candidatos por sua aparência, abrindo espaço para discriminação étnica, social e etc. Em algumas situações, a discriminação pode ser acompanhada pela segregação, como objetivo de separar e isolar grupos considerados minorias. Isto, grupos marginalizados, vulneráveis que vivem à sombra da cultura majoritária dominante. Rendimento atual por cor e raça. Né? Então, vamos lá. População negra, né? Em 2006, ganhava cerca de R$ 809, e em 2014, ganhava cerca de R$ 1.195. A população branca, em 2006, ganhava R$ 1.572, e em 2014, R$ 2.058, praticamente o dobro, né, nas duas ocorrências aí, nos dois gráficos. Ó. Mensagem de Irina Bokova, diretora-geral da Unesco, por ocasião do Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial, dia 21 de março. A discriminação racial divide e mata. Ela representa um obstáculo à paz entre os estados e enfraquece a coesão social dentro das sociedades cada vez mais diversas. As ideologias sectárias baseiam-se no ódio ao outro por levar cabo à limpeza étnica cultural em larga escala. A escravidão com base na raça e na religião persiste e está aumentando em muitos países. A crise histórica dos refugiados serve de pretexto para estimular o preconceito e incentivar a rejeição ao outro. Né? Aqui no Brasil, a gente tem muitos bolivianos vivendo em situação de escravidão em São Paulo, né? Porque eles têm muita habilidade para costura, né? E aí muitos vivem em situação de escravidão, né? De subsistência. Mais do que nunca, precisamos redobrar nossos esforços em âmbito
construir as defesas contra o racismo e a intolerância, tanto na mente de cada indivíduo quanto dentro das instituições públicas. A discriminação racial pode ser brutal, abrangente e, às vezes, pode estar incorporada em leis injustas. Pode também, de forma insidiosa e silenciosa, privar os indivíduos de seus direitos básicos ao emprego, à habilitação e uma vida social. Todos temos um papel de desempenhar, cada um em nossos respectivos âmbitos, no combate ao racismo. Neste dia, convido os Estados e membros das organizações da sociedade civil e aos cidadãos a levantarem as vozes em agir para eliminar a discriminação racial, que é uma condição necessária para a construção de sociedades mais inclusivas e tolerantes, portanto, mais fortes e sustentáveis. Vamos lá. Segregação. A segregação é o estabelecimento de uma fronteira social ou espacial que aumenta as desvantagens de grupos discriminados. Quando é imposta por leis, caracteriza-se como política que busca manter manter à distância indivíduos e grupos considerados inferiores, ou seja, indesejáveis na sociedade. Portanto, é um ato de violência de alguns grupos sobre o outro. A segregação é colocada em prática de maneira mais consciente e institucional, com base em falsas ideias, como a superioridade de uma etnia, gênero, classe social ou nacionalidade sobre as outras. O exemplo contemporâneo mais significativo de segregação foi o regime do apartheid, que vigorou na África do Sul durante boa parte do século XX. Em outros casos, a segregação ocorre de modo não oficial, como nos fenômenos da favelização no Brasil, em que uma parcela significativa da população é segregada por causa de políticas de urbanização excludente. Dados apontam, por exemplo, que há tratamento diferenciado por parte do Estado em relação às áreas ocupadas pela população branca e aquelas onde moram os grupos segregados, negros, indígenas, mestiços e migrantes. Nessas últimas, os indicadores de saneamento básico, acesso à saúde e à educação, mobilidade urbana e entre outros direitos, são inferiores aos das áreas nobres. Já os índices de violência são bem maiores, muitas vezes em virtude da ação do Estado, seja ela pela ação violenta das forças de segurança contra a população civil, seja pela ausência do Estado, que permite a ocupação dessas áreas por grupos criminosos, que oprimem de diferentes formas os moradores. Então, a gente vê que a gente tem muita ação no Brasil. Se você vai em Icaí e você vier aqui no Caramujo, você não vê diferença nenhuma, né? É tudo igual, né? Tudo a mesma coisa. Ou não? Tem alguma diferença? As casas são diferentes? Repete aí, por favor, professor, eu não ouvi direito. Aqui, nesse tópico aqui, a gente está falando sobre segregação. Aí eu tenho um comparativo. Se você for em Caraí, for no Caramujo, os estilos das casas são o mesmo, não são? Não. São diferentes, são bem diferentes. Que diferente, gente? É a mesma coisa, é uma cópia, é impressionante. Os carros que circulam também são a mesma coisa, né? Ou não? Também, são idênticos, iguaizinhos. Né? E os restaurantes são os mesmos, né? Tem restaurante no Caramujo? Eu não sabia, não. Não sei. E o policiamento? Mais policiamento Caraí ou no Caramujo? É diferença, né? Em um lugar é mais ostensivo e no outro é mais preventivo, né, professor? Então, a gente vê, né, que, por exemplo, daqui do Caramujo aqui para Icaraí não dá nem 10 quilômetros de distância, né? Então, a gente vê como que a segregação está presente, né? Dentro praticamente do mesmo bairro, né? São bairros diferentes, mas são muito próximos, né? Então, a gente vê essa situação, né? E até ali no Ingá, a gente tem qual é o nome daquele morro ali? É Preventório? Não sei se é o Preventório. Não. Ali no Ingá, tem um morrinho ali, eu esqueci, uma favelinha ali. Eu também esqueci o nome daquele morro. Tem o Estado, na passagem do túnel tem um Cavalão,
né? Então, a gente vê que a segregação está em todo lugar, né? É muito difícil a gente combater esses tipos O Glauco, o Costa está falando que até mesmo em Caraí tem segregação por causa do carnaval. Tem, pô. Tem, então, isso que eu tava falando. Ali, quando você pega aquela rua ali, que eu esqueci o nome, do Valão ali, que vai sair lá perto do túnel lá do Cavalão, você vê, pô, a imagem do bairro já vai mudando, né? Tem ponto de mototáxi, já tem uns negócios assim. O pessoal nem gosta de ir ali no Mestre do Sul por conta da proximidade com a comunidade, né? A gente vê essa diferenciação. Beleza? Tranquilo? Podemos continuar? Vamos lá. Em ambos os tipos, a população é segregada e é composta por grupos étnicos dominados que sofrem preconceito e discriminação e estão mais vulneráveis à violência racial. Essas e outras situações demonstram que, no Brasil, apesar dos avanços legais que punem diferentes formas de discriminação, ainda são numerosas ações conscientes ou inconscientes que produzem e consolidam estigmas, dificultando a vida cotidiana das populações negras e indígenas. Por exemplo, eu e a Natália Roberta, né? É Roberta Natália ou Natália Roberta? É a Natália Roberta. Natália Roberta, a gente mora na Baixada, né? E aí sempre rola aquele preconceito quando tu fala, tu mora onde? Pô, moro lá na Baixada, lá São João, lá em Nova Iguaçu. O pessoal já faz... A professora Adriana também mora em São João. O pessoal já faz aquela carinha assim, ih, Baixada, lá é perigoso, não sei o quê, né? Sempre tem essas conversas assim. Apresente 2 casos concretos ocorridos em seu bairro, em sua cidade, ou que sejam do seu conhecimento que indique ocorrência de preconceito, discriminação, segregação contra a população negra ou indígena, né? A gente tem casos aí, né, de violência contra transexuais, violência contra gays, né? Então a gente tem um monte de casos, e a gente poderia ficar aqui o dia todo citando. Vamos lá, o Apartheid foi a política oficial da segregação racial da África do Sul. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa aqui. Deixa eu ler o texto. Então, vamos lá. Apesar de já contar com uma legislação segregacionista que criava as áreas restritivas para negros e proibições afetivas e raciais, e isso do século XX. Os Estados Unidos tem um filme que fala sobre isso, das engenheiras negras da NASA, que elas tinham que ir, que o banheiro dos negros era do lado de fora, né, e dos brancos dentro do escritório da NASA. Aí elas tinham que andar 15 minutos até o banheiro dos negros para poder ir. Aí o chefe dela ficava reclamando, né? Qual é o nome do filme? Estrelas Além do Tempo. Isso aí, Estrelas Além do Tempo. Quem quiser assistir é muito interessante. Ela brigou para poder estudar na faculdade também, porque era uma faculdade de brancos, né? Ela queria estudar lá, o curso que ela queria fazer. E aí ela entrou na justiça e tudo mais, né? Então, é uma história de superação, né, dos negros, né? Vamos lá. Apesar de já contar com uma legislação segregacionista, que criava as áreas restritivas para negros e brancos, proibia relações afetivas interraciais desde o começo do século XX. Somente a partir de 1948, com a vitória do Partido Nacional Afrikaner, formado por descendentes dos colonizadores holandeses, que se desenvolveram na África do Sul uma cultura específica com idioma e hábitos próprios. Houve a institucionalização do apartheid como projeto nacional. Alguém lembra quem foi? Principal? Ninguém lembra? O principal nome do... Martin Luther King. Na África do Sul? Não foi Nelson Mandela, não? Nelson Mandela, Mandimba. Pensei que vocês iam cair na Martin Luther King.
Vamos lá. Podia ser um Malcolm X também. Ó, para a sua implantação, um conjunto de atos jurídicos legalizou o racismo e promoveu a segregação racial no país. As primeiras leis do apartheid foram Mixed Marriage, sei lá, Act, Lei do Casamento Misto, de 1949, e a Immorality Act, Lei de Imoralidade, de 1950, que proibiam casamentos de relações sexuais afetivas interraciais. O Grupo das Áreas Act, né, Lei das Áreas de Grupos, instituídos também em 50, designava os locais de residência e trabalho nas cidades de acordo com a raça dos seus habitantes. E foi o fundamento do sistema do apartheid urbano. A lei impedia que não brancos vivessem em certas cidades ou bairros e trabalhassem em áreas economicamente mais viáveis. Isso acontece muito, né? Devido até hoje, por conta do poder aquisitivo. Por exemplo, eu nunca vou conseguir, entre aspas, né, morar num apartamento ali, num flat em frente à Praia de Caraí. Eu não tenho 1,5 milhão para pagar num apartamento, né? Nem que eu trabalhasse muito, eu conseguiria comprar um apartamento ali, né? E pagar um domínio de 2.000, 3.000 reais é uma coisa quase impossível. Então, dificilmente eu vou ter essa convivência em Caraí. Eu posso ir lá na praia e tudo mais, parar meu carro, estacionar, vou na praia e volto. Mas conseguir viver, morar lá, uma coisa quase só se eu ganhar na loteria. Mas primeiro tem que começar a jogar. Então, vamos lá. A lei impedia que não brancos vivessem em certos pontos da cidade ou bairros e trabalhassem em áreas economicamente mais viáveis. Em 1953, o governo decretou a Lei de Conservação das Diversões Separadas, e instituiu a separação específica das categorias raciais em relação ao lazer. Espaços públicos com praias, piscinas, banheiros, teatros, cinemas, ginásios de esportes, além dos meios de transporte e bibliotecas. Passaram a ser restritos de acordo com as categorias raciais estabelecidas pela Lei de Registro da População, que dividia a população em grupos raciais, mestiços, indianos e negros, né? Não sei se foi o Malcolm X ou o Martin Luther King, né? Que nos Estados Unidos, quem fosse negro, se entrasse um branco em lugar, tinha que se levar um branco sem. Quem já ouviu essa história? Aqui um livro, Ilha do Sob o Mar, por meio da trajetória de Zarité e de outros personagens fictícios. Isabel Allende percorre densa história da escravidão no Haiti, cruzando a ficção com a realidade. A autora leva para a trama personagens reais e fatos históricos que revelam um duro processo de segregação racial existente na ilha durante a colonização por franceses e espanhóis, ao mesmo tempo que mostra um movimento de resistência negras e suas lideranças. Galera, eu vou dar uma paradinha aqui, porque já deu 10h10, e aí na próxima aula, 10h08, né, a gente continua para também não ficar muito maçante, muito massiva a aula, né. Aí a gente marca aqui, ó, vamos falar um pouquinho sobre o governo de Nelson Mandela, e aí vamos falar sobre etnia e o reconhecimento das diferenças, né? Ainda tem ainda mais algumas páginas aqui para a gente terminar esse capítulo. Beleza? Tudo tranquilo? Tudo bem? Graças a Deus. Tranquilo, professor, tranquilo. Tranquilo? Então tá, beleza então. Aí a gente vai se falando. Semana que vem, o que acontece? Como eu vou dar aula para o terceiro ano,